A nossa live é sobre locação e compra de imóveis novos ou usados para residência ou comércio. Isso é muito sério. Lá na China, eles têm um provérbio que fala assim, deixa eu achar aqui onde eu coloquei a escrita do provérbio, que quando você muda para uma casa nova, você calça os sapatos de quem estavam lá anteriormente. E o que isso quer dizer? Que a energia daquele ambiente, a energia das pessoas, tudo que está ali está impregnado com a vibração dos antigos ocupantes daquele espaço. Então, se você alugou um espaço recentemente, ou se você está procurando um local para alugar para a sua empresa ou para morar, ou se você está pesquisando para comprar uma casa nova, um apartamento novo, um sítio novo, uma chácara nova, que esteja aí no mercado, ocupado por outras pessoas anteriormente ou novo, tanto faz. Por quê? Porque os antigos moradores deixam suas impressões energéticas impregnadas no espaço, mesmo que seja um espaço novo. No espaço novo, ele foi construído, uma obra. Ali passaram prestadores de serviço, engenheiros, arquitetos, mestres de obras, pedreiros, a empresa que faz as esquadrias. Muitos imóveis já vêm com os móveis e os marceneiros, vários e vários prestadores de serviço passaram por ali. Se for um espaço, boa noite, Tati, seja muito bem-vinda, querida, que tenha sido utilizado, que tenha tido moradores anteriormente, está ali impregnada na casa, no ambiente, nas paredes, nos móveis, em tudo, a energia, a vibração desses antigos moradores. Tudo que eles passaram ali de ruim, de bom também, mas de ruim principalmente, está impregnado. Raiva, briga, discussões entre pais e filhos, briga entre casais, doenças, algum ente querido que faleceu. Todos os acontecimentos estão ali, como se fossem carimbos, nos móveis, nas paredes, no chão, por tudo. Isso vale para moradias, para escritórios, para empresas. Se for construção nova, de quem construiu, de quem trabalhou. E se durante a obra houveram brigas entre funcionários, se durante a obra houve desentendimento, se a pessoa que trabalhava era responsável, chegava de mau humor e era agressivo, tudo isso está ali carimbado naquele ambiente. Vamos aqui imaginar, vamos criar uma história para eu conseguir explicar isso para vocês. Vamos dizer que você saiu, você quer uma casa nova, você quer um novo espaço para morar. Você fez a minha mentoria, usou o método Fluir, prosperou, está em busca de um local
muito melhor do que você estava. Quais os cuidados, qual o passo a passo que você deve ter para antes de você adquirir. Se você já adquiriu e está aqui na live, não se preocupe. No final eu vou passar o que é necessário fazer, tanto quanto você vai comprar, como depois que você já alugou ou comprou um novo espaço. Aí você foi em busca de um novo lugar. Aí você não vai no primeiro e vai alugar ou vai comprar. Você vai olhar vários. Você vai olhar o espaço, o que para você é importante, se é o bairro, se é próximo do trabalho, próximo da escola, próximo do supermercado, de farmácia, de fácil acesso, que tem muitas formas de você conseguir sair através de carro, metrô, seja qual for o motivo que você está em busca naquele local ou naqueles vários locais. Então vamos dizer que você selecionou vários, uns 5 ou 6. Depois que você selecionou esses, você vai fazer mais uma peneirada para deixar aí 1 ou 2 para você decidir sozinho ou com o seu companheiro, com a sua companheira, ou com quem você divide o espaço, ou se você não vai dividir, você vai resolver. O que você precisa fazer antes de ir lá e fechar? Primeiro, você tem que saber a história do predecessor, de quem estava naquele espaço. Saber o que aconteceu, qual é a história que tem ali dentro daquele espaço, se ele tinha moradores antigos, se é uma construção nova, se essa construtora é próspera, se ela terminou o trabalho no tempo, qual foi a empresa contratada, a empreiteira, quem era responsável, como que está a entrega das chaves, ou a empresa teve que entrar, os moradores, os compradores tiveram que entrar na justiça, brigar para receber o imóvel. Você precisa conhecer um pouco da história daquele imóvel. Como fazer isso? Tem algumas formas. Você encontre a que você achar melhor ou que estiver disponível para você, porque pode ser com vizinhos, pode ser com o zelador do prédio, pode ser através da imobiliária, pode ser se você está comprando direto do vendedor, do dono do imóvel, para ele mesmo, né, um antigo morador. Eu recentemente comprei um imóvel a mais de 2.800, 3.000 e poucos quilômetros de distância. Eu vi o imóvel pela internet, entrei em contato com o responsável pela venda desse imóvel, com o corretor. Eu tinha uma pessoa na cidade onde tinha esse imóvel, onde tem, que é onde eu estou hoje, que pôde ir até o local. Mas ele veio aqui olhar o espaço físico. Ele veio ver para passar um vídeo do entorno para mim. Quais eram os meus vizinhos, qual era a prosperidade que havia aqui no meu entorno. Se eram prósperos, abundantes, se eram... Eu precisava saber disso antes de comprar o imóvel.
experiência minha, há menos de 40, 50 dias atrás. Ele me mandou o vídeo, ele fez a volta na quadra, filmou e me enviou o vídeo. Bom, eu já tinha um pouco da história, do entorno. Ótimo, maravilhoso, vista para o mar, as casas prósperas, os apartamentos lindos, tudo calçado, tudo asfalto, plantas, árvores saudáveis, coqueiros vistos da janela. Perfeito. Primeiro passo resolvido. Boa noite, Silvane. Seja muito bem-vinda. Agora vamos saber a história. Por que o dono desse apartamento precisava vendê-lo? Eu precisava saber se ele estava se separando da esposa e precisava vender para dividirem os bens. Eu precisava saber se foi a morte de um dos cônjuges. Eu precisava saber se eles moravam nesse espaço. Eu precisava saber se aqui tinham brigas, discussões. Eu precisava saber da história do predecessor, do dono do imóvel, para que eu pudesse comprar esse apartamento. Eu estou contando essa história para vocês verem que eu estava a mais de 3.000 quilômetros de distância. E mesmo assim eu consegui fazer a história, eu consegui levantar a história. Começamos a negociar, a conversar com o corretor e perguntamos a ele por que é que ele está vendendo essa maravilha de apartamento. E eu sabia já, o corretor já havia me dito que o proprietário morava em uma outra cidade, que esse apartamento era para férias, lazer e também ele usava para Airbnb. Então, de certa forma, lazer, férias, alegria, descontração. Mas vamos mais a fundo. Tá, mas ele está vendendo. Se isso é uma renda extra, por que ele está se desfazendo dessa renda assim e quer que seja rápido? Ele mora, o proprietário desse apartamento, o ex-proprietário, mora numa cidade a 140 quilômetros daqui. Ele é um empresário naquela cidade. E ele estava ocupando um espaço na casa onde ele estava morando, que ele ama, porque ele está lá, ele conseguiu realizar o sonho dele também. O proprietário daquela casa colocou-a à venda e ofereceu para ele comprar. Sim, ele queria muito continuar naquela casa, naquele local, naquele bairro, na cidade onde ele mora. Para levantar também o dinheiro rapidamente, porque ele só tinha o prazo de 30 dias, porque não havia tempo hábil de fazer empréstimos, financiamentos, porque o proprietário tinha muita pressa, ele colocou esse apartamento à venda. E assim eu consegui levantar a história, saber que ele estava prosperando, que ele queria o dinheiro para comprar algo muito melhor para ele ainda. E sim, eu fechei o negócio, porque eu tinha levantado a história desse imóvel. Eu sabia que ele era próspero, abundante, que aqui era um bom lugar para eu morar, que é onde eu estou morando hoje. Eu estou morando há mais de 40, 50 dias. Eu mudei para esse apartamento dia 6 de abril, realizando um grande sonho, como eu disse várias vezes aqui durante as lives, e em breve eu estou realizando um grande sonho. Eu mudei para esse apartamento lindo, maravilhoso, de frente para o mar, que eu amo, que eu sempre planejei morar na praia, quando eu ficasse
mais experiente. E aqui estou. Aqui o Feng Shui me trouxe. Aqui as técnicas poderosas de Feng Shui aplicadas da forma certa, com o método correto, com seriedade. Porque hoje tem muita coisa mentirosa e enganosa na internet. Você alcança o que você está buscando. Vamos lá agora. O que eu estava falando para vocês sobre a energia, né, que fica plasmada. Então eu levantei o histórico, comprei, mas se você não consegue fazer todo esse levantamento, se você já mudou para o local, se você já comprou e não sabe o histórico do predecessor, ou a construtora faliu, outra assumiu no local, teve muita confusão na compra ou na construção, tudo isso fica plasmado, grudado, carimbado. Vamos fazer aqui uma metáfora. É como se uma mão suja, vamos supor que eu sujei aqui a minha mão e eu coloquei em uma almofada, ou coloquei aqui no meu computador, ou coloquei aqui no meu celular. Vai ficar sujo, não vai? Enquanto não for limpo, aquilo vai permanecer sujo. E se palavras de ofensas foram ditas nesse espaço, e se houve muito choro por luto, ou por mágoas, ou por brigas constantes, discussões, divórcios, pessoas que ficam muito tempo sem trabalho e começam a se sentir ansiosas, preocupadas. Então, a grande dica: procure saber a história do predecessor. Se você já comprou ou se você já alugou, calma. No final eu vou te passar o que fazer se já foi feito e não tem como levantar a história do predecessor. Certo? O que você pode fazer assim que você entra no espaço? Ou antes mesmo de você ocupar esse espaço? Você precisa fazer uma limpeza física e também uma limpeza energética, porque são duas limpezas completamente diferentes. Você pode até contratar uma faxineira, ela vai lá no novo espaço da casa, do apartamento, do escritório, limpa chão, limpa janelas, se tiver móveis, limpa os móveis, aí você arruma a mudança e vai para lá. Não. Você faz a limpeza física e depois você faz a limpeza energética, que é tão importante ou até mais importante do que a limpeza física, para você retirar tudo que está plasmado, carimbado na energia desse ambiente. E um presente aqui para vocês hoje. Quem aqui durante a live escrever "eu quero", eu vou enviar inbox para todos vocês um passo a passo da limpeza energética que eu faço sempre no espaço onde eu vou ocupar pela primeira vez, ou semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, conforme eu estou sentindo a energia da minha casa dentro da minha casa. Então, quem aqui escrever "eu quero" durante a live vai receber esse presente. Então, vamos lá. Você pode fazer a limpeza energética, mas aqui nós vamos criar uma outra história.
Vamos dizer que você vai alugar, comprar, abrir uma empresa com sócios e você já me conheceu, já aplicou Feng Shui na sua casa, já harmonizou, você sabe que dá certo e você quer fazer no seu novo espaço, na sua nova casa, no seu novo escritório, na sua nova empresa, mas as outras pessoas que vão dividir esse espaço com você não concordam muito com essa ideia. E não é com imposição, não é com brigas, porque o Feng Shui prega a harmonia, a harmonização, que vamos implementar essa técnica nesse espaço. Então eu vou te dar algumas dicas, se é que você está passando por essa dificuldade, se você tem essa dificuldade, como que você pode fazer? A limpeza física e energética, acredito que não vão haver barreiras para isso, mas você pode fazer mais algumas coisas. Vamos supor que a pessoa não concorde, o que você pode fazer? Além da limpeza física e energética, você pode fazer o equilíbrio dos 5 elementos. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala de estar, na sala de TV, num espaço que seja permitido, que a outra pessoa não se sinta invadida. Então, se você tiver só o seu quarto para fazer, ótimo, faça no seu quarto. O quarto é o lugar mais poderoso e mais próximo de nós, porque quanto mais próximo, mais nos afeta essa vibração. O quarto, nós passamos 1/3 das nossas vidas lá dentro. É como, vamos aqui fazer uma metáfora, é como uma fogueira. Aqui tem uma fogueira imensa. Quanto mais próximo da fogueira, mais ela me aquece. Quanto mais distante da fogueira, menos ela me aquece. Ela me aquece, mas com menos intensidade. Então, faça no seu quarto. Faça o equilíbrio dos 5 elementos. Olhe para o espaço e veja. Tem o elemento fogo. Fogo pode ser representado por lâmpadas, velas, pirâmides. Tem elemento fogo nesse ambiente? Tem elemento terra, a própria terra ou tons terrosos nesse ambiente? Tem excesso? Tem falta? Elemento água, representado por aquário, por pequenas fontes, espelhos e vidros também representam o elemento água. Tem nesse ambiente? Tem aí excesso, falta, observação e intenção. O elemento metal, representado por cristais, metais nobres como ouro, prata, latão e bronze. Tem aí nesse espaço? Madeira, o elemento madeira. Tem nos móveis, em plantas, em quadros de árvores e de flores. Faça o equilíbrio com madeira, metal, água, fogo, terra. Equilibre os 5 elementos dentro desse ambiente. Se for só o seu quarto, dentro do seu quarto. Se for possível em outro ambiente, faça em outro ambiente. Lembrando que quem escrever aqui "eu quero" recebe o guia com o passo a passo da limpeza energética. Eu vou perguntar aqui, porque eu já ouvi inúmeras vezes esse relato. Quem aqui na live já sentiu que a vida travou ou mudou depois que mudou de casa?
mudou de empresa. Quem aqui na live... Ô Silvana, eu vou enviar para você, anota aí, amor, o endereço da Silvana para eu enviar o guia da limpeza energética. A caneta tá aqui, ó. Tem a caneta aí? Não. Para depois eu escrever ela. Você tem aí, você tá vendo o nome dela? Silvana MS, isso, isso. Vai receber, Silvana. Voltando aqui. Quantas pessoas estavam levando a vida de uma forma? Mudaram de espaço, de casa, de apartamento e de repente a vida mudou. Eles não tinham aquele tipo de dificuldade na vida e de repente começou a acontecer com muita intensidade. Eu já vi inúmeros relatos desse. Eu nunca tive dificuldade financeira, sim, não sou milionário, mas eu fazia minhas coisas com facilidade, o dinheiro dava para pagar todas as contas, eu tinha meu lazer, trocava de carro e agora, desde que eu mudei para esse espaço, nem no final do mês eu consigo chegar com o meu rendimento. Alguém já ouviu isso? Ou eu estava muito bem empregado, as coisas iam muito bem no meu trabalho, eu prosperei, mudei de casa, de apartamento e depois que eu entrei nesse apartamento, não passou 6 meses, eu perdi o meu emprego e eu não consigo, por mais capacitada que eu seja, encontrar um novo trabalho. O que está acontecendo? O ambiente, a casa nova, o que está carimbado, plasmado e muitas vezes áreas faltantes, porque onde você tiver área faltante na sua casa, no seu espaço, essa área vai faltar na sua vida. Isso é igual 1 mais 1 igual a 2, é matemático, não tem como fugir disso. Eu tenho uma mentorada que me passou a dificuldade financeira, apesar dela ser extremamente competente. Quando eu fui aplicar o baguá na planta baixa dela, ela simplesmente não tinha área da prosperidade no apartamento. Era 90% área faltante. Então é assim, aplicar o baguá na planta baixa, se houver área faltante, essa área vai faltar na sua vida. Seja prosperidade, relacionamento, saúde, amigos, criatividade, trabalho, sabedoria, sucesso no trabalho, relacionamento amoroso. Se tiver área faltante, vai faltar com certeza na sua vida. Por isso, o Feng Shui é uma arte milenar muito séria. Quando ela é aplicada com seriedade, com o método correto, ela pode transformar a sua vida como transformou. Eu reescrevi a minha história através da técnica de Feng Shui. Voltando aqui para a nossa live. Então, você escolheu o imóvel, selecionou o que você queria, fez o histórico do predecessor ou da construtora. O primeiro passo, relembrando, é a limpeza física. Segundo passo, a limpeza energética. Tem a limpeza energética do espaço. E se ali tem móveis, marcenaria, armários, seja o que tiver, fogão, geladeira, seja o que ficou naquele espaço que veio com o imóvel, você também precisa limpá-lo.
Isso também se aplica a móveis e objetos herdados que vieram para você. O que o Feng Shui fala? Como tratar móveis de família ou que você tenha comprado de segunda mão em loja de móveis usados. O melhor e mais potente purificador, acreditem, é grátis. Você não precisa gastar nada para fazê-lo. É o sol. Se você tiver como, se você tiver móveis herdados, se você quer fazer essa limpeza dos móveis, eles não são super pesados e você tem um espaço para fazer isso, leve para fora, leve para o quintal, leve para a varanda e deixe o sol fazer essa limpeza energética. Ah, mas tem guarda-roupa, cozinha, fogão, eu não tenho como levar isso para... Tá bom, não tem problema. Você pode usar incenso, sálvia branca, mantras, passar pano com anil no chão, água de anil. Isso depois da limpeza fixa, da limpeza do dia a dia, da limpeza geral. Anil. Pintar as paredes, que é agora onde nós estamos aqui na nossa situação, pintar as paredes também é uma forma de renovar, de tirar o que ficou carimbado e plasmado nas paredes. Você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa ou que você achar que toca o seu coração e que você tem certeza que vai funcionar. Incenso, sálvia branca, coloque mantras para tocar, oração, passe água de anil no chão, pinte todas as paredes e também, depois que você limpou energeticamente o espaço, passou água de anil no chão, você pode até passar nas paredes, mas se você pintar não tem necessidade. Você pode... Boa noite, Maria. Lembrando, deixa eu só voltar a falar aqui, porque tem pessoas entrando agora. Quem comentar a palavra eu quero aqui ao vivo durante a live vai receber o passo a passo no seu inbox de como fazer a limpeza energética que eu faço na minha casa. Voltando aqui, então, vamos aí, depois que você passa o pano no chão com anil, você ainda pode fazer um reforço nessa limpeza, na elevação dessa vibração. Você pode pingar algumas gotinhas de óleo essencial de eucalipto. Na última passada de pano no chão, algumas gotinhas assim no pano, não precisa jogar dentro da água. Se você for tirar o pó dos móveis depois que você limpou energeticamente, você pode pingar algumas gotinhas de óleo essencial de eucalipto e passar por dentro dos armários, dentro da geladeira, dentro do forno, por todos os lugares. Isso vai trazer uma renovação e uma elevação da vibração de todo o ambiente, limpando todos os miasmas, todas as energias negativas, tudo que não faz mais parte da sua nova história, que não faz mais parte da sua vida a partir de hoje, porque você vai começar a reescrever uma nova história, não? Aqui, o que fazer? Eu já falei para vocês, se vocês moram ou dividem um espaço
com alguém que não concorda, que não acredita no Feng Shui. Eu já falei aqui e falo sempre, não precisa acreditar no que eu falo, faça, não vai doer, não vai acontecer nada, você só vai ser beneficiado quando você ver os resultados. Por exemplo, vamos aqui criar uma outra história. Hoje eu estou muito escritora, muito criadora de histórias. Que a sua cama seja com os pés alinhados para a porta do seu quarto. Você acorda cansado, não dorme bem à noite, não recupera sua energia, não consegue produzir no dia seguinte, ou dorme demais, ou acorda várias vezes. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Mude a sua cama de lugar. Deixe temporariamente no meio do quarto ou virado. Oh, meu auxiliar aqui está me dizendo que eu estou falando há mais de 45 minutos e a live era para ser de 30 a 40 minutos, mas eu já vou terminar. Calma lá. Experimente. Experiencie. Veja durante 30 dias como vai ser as suas noites de sono, como que você vai acordar. E depois resolva com as técnicas de Feng Shui a melhor posição para a sua cama. Vamos terminando porque já está passando do nosso horário, eu não quero cansar vocês com tanta coisa que eu amo dentro do Feng Shui, porque se deixar eu fico falando de Feng Shui aqui até meia-noite, 1h da manhã e não paro mais, porque eu sou completamente apaixonada pelas técnicas de Feng Shui, completamente apaixonada, como não seria por algo que realmente transformou e reescreveu a minha história, sair de uma falência total, ter que dividir uma marmita com um filho no almoço, ainda que sobrasse para a janta, e hoje ser próspera, abundante, saudável, feliz, ter recuperado empresas. Eu sou imensamente grata a tudo e a todos que me trouxeram aqui, a tudo e a todos que me levaram ao Feng Shui. Vamos encerrar a nossa live. E eu tenho aqui uma frase para vocês. Você pode mudar, praticar o Feng Shui. Isso, Nilson, para dividir com vocês essa técnica abençoada, maravilhosa, milenar, mais do que aplicável em qualquer espaço, e era isso que eu ia falar para vocês. Vocês podem fazer com objetos que vocês têm na casa de vocês sem gastar nada. Vocês podem mudar tapetes de lugar, vocês podem mudar abajures de lugar, objetos de decoração, porque o Feng Shui ele é adaptável a todos os bolsos e estilos. O Feng Shui não é algo engessado e não é igual para todos. Por isso a minha mentoria é individual. Cada um é cada um. Cada um tem a sua particularidade, as suas necessidades, as suas dificuldades, o que deseja, os seus sonhos. Então o Feng Shui é adaptável para todos os bolsos. O Bill Gates, todo mundo conhece Bill Gates. Ele fez uma casa de milhões, de bilhões de dólares, toda com as técnicas de Feng Shui. Mas você pode fazer com que o você tem em casa, o que vai começar a fazer essa harmonização é o objeto que você coloca, a intenção e a sua vibração, essa conexão de mente, coração e espiritualidade.
essa conexão, quando elas estão alinhadas em você e no seu espaço, esse poder é ilimitado. Eu sei o que eu estou dizendo, porque todos os dias eu sou surpreendida com fatos assim que eu jamais imaginava acontecer na minha vida. Bill Gates, bilhões de dólares, mas você também pode fazer com o que você tem na sua casa. Eu tenho uma mentorada que ela simplesmente moveu o fogão dela. Ela simplesmente trocou de local o fogão. E a mensagem que eu recebi foi: eu movi o meu fogão para ativar a área que eu queria e eu quadrupliquei meu faturamento. Faça. Não acredite no que eu estou falando. Aplique. Eu tenho aqui no meu Instagram inúmeras dicas que eu coloco diariamente. Eu tenho lá no YouTube várias lives que eu salvei e que nós estamos em maio, a partir de junho elas já não subirão mais na íntegra para o YouTube. Porque o YouTube está boicotando quem está fazendo publicação de material longo. Eles querem que a gente faça publicação de no máximo 5 a 6 minutos. Então aproveitem, vão lá para o YouTube, vejam as lives na íntegra, porque a partir de junho elas já não subirão mais na integralidade. Só quem estiver aqui assistindo ao vídeo, assistindo a live ao vivo. Vou falar pela última vez, porque daqui a pouco eu vou encerrar e depois que encerra a live não tem mais como. Quem escrever "eu quero" aqui agora, ao vivo na live, vai receber inbox o passo a passo da limpeza energética, como montar, como aplicar, como fazer corretamente, o que eu utilizo na minha vida e nos espaços que eu tenho. Até terminar a live, depois não tem mais, não adianta me pedir inbox porque eu não vou enviar, é só presente para quem está ao vivo na live. Voltando aqui para encerrar. Então, essa minha mentorada que só mudou o fogão de local, o que isso nos mostra? Mostra que a intenção e o conhecimento técnico superam o valor dos objetos. A mesma harmonização que você faz aqui através do meu método e a casa construída de bilhões de dólares do Bill Gates para o universo, para a vibração, tem o mesmo peso e a mesma medida. Fica a dica. Repetindo, com a orientação do passo a passo correto, a aplicação do método certo, você atingirá o seu objetivo ou os seus objetivos com muito mais facilidade, alegria e leveza, harmonizando prosperidade, saúde, harmonia familiar e o que mais você desejar do fundo do seu coração. Quero agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui ouvindo essa técnica poderosa que é o Feng Shui. Lembrando que a live de hoje foi como limpar, harmonizar ambientes alugados ou que você comprou, que você já está, ou os cuidados que você deve ter ao procurar um local para alugar ou comprar, residencial ou comercial. Os cuidados são os mesmos.
Se você vai procurar um local, um espaço para a sua empresa, o que você precisa saber? A empresa que estava ali anteriormente ocupando aquele espaço prosperou muito e foi para um local muito melhor? Ou ela faliu? Será que você vai calçar os sapatos dessa empresa se você ocupar um espaço que uma empresa faliu? Pense nisso. Será que você vai ser feliz nessa casa que você comprou ou que você alugou, se ali tinham muitas brigas, muitas discussões e acabou em divórcio? Fica a dica. Limpeza física, limpeza energética e o cuidado do entorno. Conhecer a sua vizinhança, cuidar da sua energia pessoal, porque não é só o ambiente, o que você transmite, o que você vibra, também vai ficar plasmado, grudado e carimbado aí no seu espaço. Como que está a sua energia? Como que você cuida? Como você alinha os seus chakras? Você faz meditação? Você cuida da sua alimentação? Você pratica esporte? Qual a qualidade dos seus pensamentos? Como que está a sua limpeza energética aí dentro da sua cabeça? Ou você só pensa negatividade, só quer o mal dos outros, só julga os outros? Vamos reescrever essa história falando positivamente? Não julgando ninguém, amando e ser digno de ser amado, de ser amada? Vamos reescrever a história do espaço e a sua história junto? Vamos? Combinado? Então esse é o nosso combinado. E eu aguardo vocês quinta-feira que vem com uma outra live. E lembrando que logo logo elas não estarão mais no YouTube na íntegra. Somente vídeos menores, certo? Estou comunicando porque às vezes vocês não têm esse conhecimento, vão estranhar a hora que eu parar de colocar as lives que eu sempre digo aqui no Instagram. Quem não teve tempo, não conseguiu acompanhar ao vivo, a live está lá na íntegra no YouTube. É só ir lá, tomar nota, salvar e colocar em prática. E lógico, gente, isso que eu passo aqui para vocês na internet, numa live, é só a pontinha do iceberg, porque o Feng Shui desce muito mais fundo. Ele tem muito mais profundidade, muito mais força, muito mais poder através das curas transcendentais do Feng Shui, do budismo tântrico tibetano, essa escola a qual eu pertenço. Beijos a todos vocês, uma excelente noite e que todo o aprendizado de Feng Shui faça a sua vida cada dia melhor.